tenha assistido a aula do Espírito Santo e você queira assistir ela 2 vezes, né? Ou se você assistiu a aula de Juízes e você queira assistir ela 2 vezes, né? Para ter certeza se é isso mesmo que eu entendi, né? Maravilha. Mas agora a gente vai dar sequência no tema que a gente iniciou na semana passada, que é membro de uma igreja saudável. Que é um material que foi escrito e construído com base naquele livro que nós já estudamos no ano passado, que eram 9 marcas de uma igreja saudável. Lembram das 9 marcas de uma igreja saudável? Então, essa série agora é baseada em cima daquele livro, 9 marcas de uma igreja saudável. Então, se nós vimos quais eram as características de uma igreja saudável, então agora a gente precisa ver quais são as características do membro de uma igreja saudável, né? E é importante, porque se a igreja ela é feita de pessoas, então o fato dela ser saudável está diretamente relacionado com os membros serem saudáveis, biblicamente falando, né? Maravilha. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, porque podemos, numa manhã como essa, de forma muito tranquila, sentarmos, estudarmos, ouvirmos a Tua palavra e refletirmos nela. E isso é um presente que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus. Nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor que, através do Espírito Santo, o Senhor fale conosco, nos dê entendimento e, acima de tudo, Deus, que o Senhor nos admoeste e que o Senhor nos traga exatamente, Deus, de forma muito clara, como que nós, como cristãos, como membros dessa igreja, podemos ter uma vida saudável que agrada ao Senhor e que fortalece a igreja do Senhor Jesus. Fala conosco nessa manhã e usa, Deus, a Tua palavra e o Espírito Santo para nos trazer entendimento. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Eu não tenho retorno aqui na frente, é isso mesmo? Aí eu vou acompanhando então aqui, porque eu vi que não está sendo projetado aqui, é isso? Ou não? Ou porque está algum problema técnico mesmo? Está só piscando aqui o monitor? Aí, se der para me ajudar, fica bom. Mas não tem problema, eu vou transmitindo e vou olhando aqui. Essa frase é a frase de um escritor de um livro chamado Conhecimento de Deus, J.I. Packer. Ele diz assim, ignorância tanto de seus caminhos como da prática da comunhão com Deus é a raiz da fraqueza da igreja contemporânea. Vou ler de novo. Ignorância tanto de seus caminhos como da prática da comunhão com Deus é a raiz da fraqueza da igreja contemporânea. Quando você lê esta frase, quando você lê esse pensamento, você concorda ou discorda? Se você concorda, eu queria ouvir por que você concorda. E se você discorda, eu queria ouvir por que você discorda. E aí eu gostaria de ouvir vocês um pouco. Pode ler aí mais uma vez e refletir a respeito disso. Gostaria de falar. Sim. Uma pessoa que não tem uma prática de comunhão, a intimidade com Deus, aquela pessoa que só vem no culto, só vem na célula e só isso para ela basta, é fraca. Né? E um membro, como você acabou de falar, um membro fraco vai fazer uma igreja fraca. Ok, legal. Quem mais? Tem mais um microfone aqui, ó. Eu concordo tudo com que ele falou, isso mesmo. Isso. E o que mais que você acrescenta ao que ele falou? Que bonitinho. Então, mas a importância da nossa conscientização como membros da Igreja de Cristo, de buscar mais e mais essa comunhão com Deus, para que nós tornemos uma igreja forte num mundo
tão decaído que nós vivemos. Ok, tá joia. Quem discorda? Quem mais concorda? Levanta a mão. Tá bom. Ok. É interessante pensar a respeito da importância de desenvolvermos uma comunhão com Deus. Aí tem duas palavras que são bem interessantes nessa frase, que eu queria te chamar a atenção. A primeira é a palavra prática e a segunda é a palavra comunhão. Porque elas se complementam. Prática e comunhão, elas se complementam. Ter comunhão com Deus envolve, obrigatoriamente, praticar a palavra de Deus. Certo? Ter comunhão com Deus envolve praticar a palavra de Deus. Porque a palavra comunhão significa ter algo em comum. Algo que esteja relacionado, algo que seja igual para os dois. Então, quando eu desenvolvo comunhão com Deus, naturalmente eu preciso praticar a palavra de Deus, porque é a prática da palavra de Deus que vai me levar à comunhão com Deus. Certo? Só que tem um detalhe. Para eu poder praticar a palavra e para eu poder ter comunhão com Deus, eu preciso o que antes? Eu preciso ter conhecimento. Entende? Para que eu possa praticar a comunhão com Deus, necessariamente eu preciso saber o que é que Deus gosta, o que é que Deus quer, para que eu possa ter uma prática de comunhão. Ou seja, eu preciso buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das coisas de Deus, para que eu possa ter uma prática de comunhão com Ele. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto o membro de uma igreja saudável precisa ser um membro teologicamente bíblico. Aí a minha pergunta é a seguinte: o que é então a teologia para você? Vocês entendem o que é teologia? Teo é Deus, logia é estudo. Então a teologia é o estudo de Deus. De forma bem simples, eu queria ouvir vocês sobre, no seu entendimento, na sua visão, o que é teologia. Então vocês vão aí em duplas ou em trios ou em grupos. Eu gostaria que vocês discutissem para que a gente juntos depois chegassem aqui a uma sentença em comum. Então discutam para você o que é teologia. O que é teologia para você? Façam isso, por favor. Uma pergunta simples, né? Uma resposta simples também, certo? É que se eu falar assim, se eu levar o microfone, ninguém fala. Aí assim eu faço vocês falar, entendeu? Né? Aí eu faço vocês falar. Aí quando vocês falam, daí vocês vão ter que falar para mim, né? Muito bem. Ok, discutiram aí rapidinho, né? Um assunto super simples. Maravilha?
Tranquilo? Então vamos lá, me ajudem. O que é teologia para vocês? Falem, pode falar aleatoriamente. Eu não vou conseguir levar o microfone para todo mundo. Quem conseguir falando, vai falando. Vai lá. Estudo da palavra. Estudo da palavra, que mais? Estudo sobre Deus, que mais? Não precisa agora levar o microfone, às vezes vai pirar. E quem não veio e está assistindo a aula online, fica o desafio de você vir da próxima vez, que você vai conseguir ouvir tudo que todo mundo vai falar. Certo? Vocês estavam querendo falar isso faz um tempão, né? Agora eu falei, pronto, gente. Tá, botei para fora. Certo? Isso, se tem apoio, né? Maravilha. Que mais? Estudo da palavra, conhecimento de Deus? O caminho para se chegar até Deus de forma certa. Que mais? Deus se revelando a nós através de sua palavra. Que mais? Tá. Perfeito, concordo. Ok, então eu vou conhecer para praticar. Tem um objetivo, o conhecimento tem um objetivo. Ok? Tá. Que mais? Ó, gostei disso aí, ficou profundo, hein? Conhecer o verdadeiro e único Deus. Ótimo. Que mais, gente? Mais um só mais um. Não sei porque eu estou com essa necessidade de ouvir mais uma pessoa falar. Só mais um. Zé, fala, Zé. Quero ouvir você, Zé. Tá bom, olha aí, ó, perfeito. Tá vendo? Pronto, saciou meu desejo de ouvir mais uma pessoa falando. Maravilha. Olha que interessante, gente. Teologia bíblica é algo que deve estar entranhado na vida do cristão. Não é algo que deve estar apenas entranhado dentro dos seminários teológicos, apenas para pastores e missionários. Percebe isso? É que é interessante essa ideia sobre teologia, porque nós, muitas vezes, relacionamos teologia a um curso ou a um seminário, porque de alguma forma isso foi meio que sendo trazido ou construído ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Mas na verdade, o estudo de Deus, o estudo da palavra de Deus é algo que deve fazer parte da vida de todos nós. Todo cristão precisa ser obrigatoriamente um teólogo bíblico. Todos nós precisamos estudar e aprofundar o nosso entendimento de quem é Deus e quais são os planos de Deus para nós. Então eu não preciso, para me tornar um teólogo bíblico, estar sentado dentro de uma escola, de forma regular, de um seminário ou algo do gênero, estudando a Bíblia. Porque primeiro veio a igreja, os seminários, eles vieram depois. Então é importante a gente ter o entendimento de que eu, como cristão, preciso ser um teólogo. Eu, como cristão, preciso estudar a Bíblia. E estudar a Bíblia, obrigatoriamente, exige esforço e dedicação. Não é só apenas sentar na igreja e ouvir. Assim como um estudioso que dedica um tempo maior seu numa escola, e que isso também não está errado, é importante reforçar isso, também não vai ter que ter o tempo dele de autoestudo. Porque o que leva a pessoa a entender o que Deus quer é quando de fato eu sento, paro e medito, reflito, estudo, compreendo, busco através da oração
o discernimento. Encho o meu coração com o Espírito Santo de Deus, encho a minha mente com o Espírito Santo, permito que o Espírito Santo na minha vida preencha todos os aspectos cognitivos e me traga a compreensão correta a respeito daquilo que Deus tem e daquilo que Ele revelou para mim. E isso vai me ajudar, me auxiliar a desenvolver o meu relacionamento com Deus. Então, teologia é praticar a teologia bíblica é conhecer o próprio Deus. Quando eu coloco em prática o conhecimento de Deus, naturalmente eu estou me aprofundando no meu relacionamento com Deus. É entender que a Bíblia ela é a autorrevelação de Deus, de que Deus se revelou de forma completa para nós através da palavra dele. Olha que interessante, imagina a seguinte situação. Você está interessado numa outra pessoa, certo? E aí você quer se relacionar com essa pessoa para conhecê-la e saber se ela é a pessoa certa para você ou não, tá? Aí sabe o que ela faz? Ela escreve um livro sobre toda a vida dela e todos os planos dela para você. É possível isso acontecer? O que vocês acham? É possível isso, sim ou não? Isso, ela pode contar o que aconteceu. Isso. Ela pode talvez trazer nesse livro até quais são as ideias e planos dela para o futuro, certo? Mas ela não pode dar certeza de que ela vai cumprir aquilo que ela está colocando lá no futuro. Ok? Então, o conhecimento que temos uns dos outros, eles não conseguem chegar no mesmo nível de profundidade que eu consigo ter no meu relacionamento com Deus. Porque Deus se revelou de forma completa e absoluta ao longo das eras, com as perspectivas futuras do plano daquilo que Deus estabeleceu lá na frente, e eu consigo ter a certeza e a convicção de que tudo aquilo que foi prometido será cumprido, porque quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Então eu posso confiar absolutamente naquilo que Deus está se revelando para mim, porque Ele já provou de forma prática e ao longo da história que Deus não mente. Então eu consigo me relacionar, eu consigo ter e desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque Ele se revelou completamente para mim. E o meu relacionamento com Deus, ele consegue ser verdadeiro, íntimo, sincero e profundo, porque Ele não mente. Porque Deus é a verdade. Como disse o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu consigo, no meu relacionamento com Deus, viver, experimentar essa verdade de Deus e saber que o meu relacionamento com Deus, ele será absolutamente verdadeiro. Então, quando eu começo a ter um entendimento a respeito de tudo aquilo que a teologia bíblica tem, ela me impulsiona, ela me empurra, ela me motiva a ir em direção ao conhecimento de Deus, porque eu sei que quanto mais eu conhecer a Deus, mais comunhão eu vou ter com Ele, e quanto mais comunhão eu tiver com Deus, melhor serão as minhas relações interpessoais e melhor será a minha vida no dia a dia. Uma coisa é consequência da outra. Implica em conhecer a grande história divina da redenção e como ela se harmoniza ao longo de toda a história. É fantástico você
olhar para a palavra de Deus e ver o quanto Deus ele é absolutamente coerente ao longo da história, por eu conseguir ver que diferentes homens, em diferentes momentos da história, os quais nunca se viram, nunca se encontraram, falam exatamente da mesma coisa, com a mesma veracidade de fatos e de dados, mostrando que o Deus que construiu essa história, é o Deus que faz as conexões entre aquilo que aconteceu no passado, com aquilo que está acontecendo no presente e com aquilo que vai acontecer no futuro. A Bíblia é o único livro escrito que consegue unir os 3 tempos, tornando todos eles um tempo só. Não existe nenhum outro livro, nunca foi escrito nenhum outro livro com tamanha precisão de fatos e de dados que se comprovam ao longo de todo o tempo. E nunca existirá, porque só Deus é quem pode fazer isso. Só que para eu poder ter esse discernimento, para que eu possa ter esse entendimento, obrigatoriamente eu preciso fazer o quê, gente? Ler, eu tenho que estudar. E existe uma diferença entre ler e estudar a Bíblia. Uma diferença muito prática. Se você já leu a Bíblia, você sabe que você passa por diversos pontos ou aspectos da palavra de Deus que às vezes te trazem alguns tipos de questionamento. Mas você ignora e continua a leitura. O estudar, ele te esforça, ele te traz o desafio de entender o que você está lendo. Percebe a diferença entre o ler e o estudar? Então, o teólogo bíblico, mais do que um leitor da Bíblia, ele é um estudioso da Bíblia. E a palavra de Deus, ela foi escrita de tal forma que ela nos força a buscarmos o entendimento e o estudo da palavra dele. Você pode ler a Bíblia toda, de capa a capa, e não entender absolutamente nada. Aliás, você pode ter conhecido ou conhecer pessoas que já leram a Bíblia e que não conseguiram entender absolutamente nada do que está lá. Porque o que traz o entendimento, obrigatoriamente, é o Espírito Santo. Só que, sim? Exato. Sim. Isso. E veja que, para que eu possa ter o entendimento correto a respeito daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer para mim, eu obrigatoriamente preciso ter a presença do Espírito Santo. E eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Porque um cristão vazio do Espírito Santo, que inibe as ações do Espírito Santo, porque está tendo uma vida de pecado, também vai ler e não vai entender. Haja vista quando você é confrontado por um pecado teu e você não está vivendo uma vida de relacionamento com Deus, e aquela confrontação ela parece que não faz sentido para você. Ou quando você confronta um pecador com o seu erro e com o seu pecado, e ele não está tendo uma vida de relacionamento com Deus, que aquela exortação não faz sentido para ele. Então, para que a palavra de Deus e o conhecimento de Deus possa permear o nosso coração e possa permear a nossa vida, obrigatoriamente eu preciso me deixar ser cheio do Espírito Santo para ter o pleno entendimento e conhecimento da palavra de Deus.
e aí sim ter uma vida de prática de comunhão com Deus. Sim. Sim. Isso. Sim. Isso. Perfeito. Exato. Isso. Mas veja, Zé, eu posso ter níveis de teólogo, certo? Eu posso ter um cara que é um grande estudioso, e eu posso ter um cara que está nos seus estágios iniciais da sua teologia bíblica, né? Um recém-convertido, por exemplo, ele está começando a ter o conhecimento de Deus. Não, como você disse, não conhecimento profundo ainda, mas iniciando o seu conhecimento de Deus. Só que a palavra de Deus diz que o pleno conhecimento, o conhecimento completo, ele se dará lá na frente. Quando estivermos na nossa etapa final do processo de santificação e de pleno conhecimento de Deus ao longo de toda a nossa história. A grande questão é como eu vou conduzir a minha vida de conhecimento de Deus ao longo dessa história. Se eu vou buscar a Deus ou se eu vou apenas receber as informações que estão sendo trazidas a mim numa aula de escola dominical ou numa pregação de um culto, ou se eu vou me dedicar no estudo e no aprofundamento desse conhecimento. Diga. Perfeito. Vou trazer um outro cara bem interessante, Lutero. Né? Lutero foi um teólogo que, sentado dentro dos seminários, estudava a Bíblia, e ele só foi ter, de fato, o real entendimento de quem era Deus quando a palavra de Deus falou com ele através do livro de Romanos. E aí ele falou assim, agora eu entendi. Né? E aí sim ele começou a trazer o conhecimento para a prática. Legal. Muito bem. O cristão que se interessa por conhecer o seu Deus, o cristão que se interessa por conhecer o seu Deus, é aquele que deseja saber o que Deus afirma a respeito de si mesmo na Bíblia. O cristão que se interessa por conhecer o seu Deus é aquele que deseja saber o que Deus afirma a respeito de si mesmo na Bíblia. Você pode achar que o que você recebe na igreja é suficiente e viver com isso, ou conviver com isso, ou aceitar que isso é suficiente, ou amar a Deus a tal ponto de entender que a cada dia eu tenho a oportunidade de aprofundar o meu conhecimento de Deus. Eu tenho, em casa nós iniciamos, a gente já faz um tempo, o estudo da Bíblia inteira. Eu comecei sozinho no livro de Eclesiastes. E aí eu comecei a ler o livro de Eclesiastes, fazer a minha devocional no livro de Eclesiastes, e depois, quando eu terminei o livro de Eclesiastes, nós estávamos tendo uma série de pregações aqui em cima do livro de Êxodo, e eu falei assim, poxa, eu queria conhecer um pouco melhor a história do que acontece depois. E aí eu comecei a ler de Josué em diante.
ao longo do ou no começo do meu estudo do livro de Josué, nós estávamos naquele período de pandemia e as crianças estavam fazendo aula online. Depois de um tempo, a Sara voltou, o Timóteo ainda continuou mais um tempo online. E depois que eu saía de manhã para fazer caminhada, eu voltava para casa e sentava para fazer devocional, era exatamente o mesmo horário que o Timóteo fazia o intervalo dele. E aí ele via eu fazendo a devocional, ele falou assim, pai, então eu vou aproveitar que eu estou aqui agora no intervalo, então vamos fazer devocional junto. Aí nós começamos a fazer a nossa devocional juntos. E fomos assim ao longo do livro de Josué. Aí a Sara se interessou. E falou assim, não, eu também quero estudar junto com vocês. E aí a gente já tinha terminado Josué e já estávamos em Juízes, e ela entrou mais para o fim lá do livro de Juízes. E aí nós seguimos, nós três, no livro de Juízes. Só que a gente fazia durante o dia, porque eu estava em casa. E aí a gente fazia, terminamos o livro de Juízes, estudamos o livro de Ruth. E quando entramos em Samuel, a Adriana falou assim, não, então faz à noite, porque eu estou em casa também, e agora eu quero ir junto com vocês, então nós vamos firme. E aí, então, nós 4 pegamos de 1 Samuel, e a gente está terminando 2 Crônicas. Bom, lembra que eu disse para vocês que eu comecei essa história lá na pandemia, né? Aí, esses dias, eles perguntaram assim para mim, pai, será que nós vamos terminar a Bíblia toda e a gente ainda vai estar morando com vocês aqui em casa? Eu falei, vamos firme, vamos ver, vamos seguir firme, né? E aí, por conta própria, eu estou voltando, então, estamos lendo o livro, a Bíblia, estudando, fazendo as nossas devocionais e discutindo a respeito delas, de forma sequencial, e eu voltei agora sozinho, eu estou lendo a Bíblia toda, então eu comecei e já estou terminando o Êxodo. Tem sido um exercício incrível, incrível. Porque é um momento onde todos nós paramos para estudar a Bíblia. Aonde todos nós paramos para ver o que Deus fez, faz e fará na nossa história como família e como pessoas individualmente. Por diversas vezes nós fomos confrontados com diversas situações, com pecados da vida destes homens que estão narrados ali. Porque a Bíblia é um livro de redenção, que mostra o pecado, a queda e o amor de Deus e aquilo que Deus tem para nós. E quando você começa a trazer, e é importante esse estudo juntos, porque às vezes cada um traz uma visão ou uma perspectiva diferente daquilo que nós estamos lendo, e a gente meio que se complementa, porque às vezes surgem algumas discussões e debates, e às vezes algumas perguntas que são difíceis de responder. Então a gente tem que aprofundar o estudo, né? Às vezes eu não tenho a resposta, e aí eu vou buscar a resposta. Então, aquilo me força, me estimula a buscar mais, a entender, a compreender, né? Porque as questões estão sendo levantadas. E aí você olha para a história dos homens que estão descritos dentro da palavra de Deus. E você olha para aquilo que Deus faz na vida destes homens. E é muito interessante observar homens como Josué. Aliás, eu sou fã de Josué. Sou fã. Quando você começa o livro de Josué, ele começa dizendo assim, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas se mantenha firme. Quando Josué tem 100 anos de vida, lá na frente, já aposentado, porque Deus aposenta ele, lá na frente, Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A história de Josué é uma história de profundo relacionamento e intimidade com Deus. Mas quando você olha para a história de outros homens como Salomão, que foi um homem
extremamente sábio, extremamente rico. E aí você olha para a história dele, que foi um começo maravilhoso, e que depois ele se desvia no meio do caminho, adorando outros deuses, e você fala, como que um homem sábio, como Salomão, pôde se meter com outros deuses? Aliás, essa é uma pergunta que nós temos feito em casa o tempo inteiro. Porque depois você passa Reis e você passa Crônicas, você fica se questionando o que tinha na cabeça desses caras que conheciam a Deus, que sabiam toda a história, que estavam vivendo, e mesmo assim levantavam postes ídolos, adoravam outros deuses, sacrificavam seus filhos, mesmo sabendo quem era Deus. Então, é uma pergunta que fica o tempo inteiro na cabeça da gente. Mas, o que eu quero dizer com vocês nisso é que um teólogo bíblico, um membro de uma igreja saudável, sendo um teólogo bíblico, é alguém que busca a todo momento e com todo o esforço e dedicação conhecer profundamente Deus na sua vida. E mais do que conhecer, é buscar colocar em prática isso. A pergunta que eu te faço, e a pergunta que eu gostaria de deixar hoje para você é: o quanto você conhece a Deus intimamente? O quanto Deus faz sentido para você? Ou melhor, o que é, então, de fato, a teologia para você? E eu vou te trazer alguns textos aí, ó. Então vamos lá. Opa. Todo o pessoal desse lado de cá, abre para mim Salmo 1. O pessoal do meio aqui, abre para mim em Romanos 11. E o pessoal daqui, abre para mim em Êxodo 33, 11. Tá, agora, Giovanni, me ajuda aí com o microfone. Alguém aqui desse lado, lê para mim Salmo 1, versículo 1 e 2. Isso, Vilma. Lê para nós aí, por favor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Gente, você já teve a experiência de ler a Bíblia de manhã, meditar nela de manhã, e à noite abrir a Bíblia de novo, ler e meditar nela de novo? Se não viveu isso, experimente. Eu gosto demais deste versículo, porque ele traz a palavra meditar e prazer no mesmo contexto. Nós temos diversos prazeres, ou buscamos diversos prazeres ao longo do nosso dia. A comida, o descanso, o lazer, as conversas, o trabalho, são coisas que podem de alguma forma te trazer prazer ou satisfação. Mas para o teólogo bíblico, o seu prazer, ele está na lei do Senhor, mais do que nas outras coisas. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Nós vamos terminar de ler os outros dois textos e a gente sai para o café. Romanos 11, 33 a 36. Alguém aí lê aí para nós, por favor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quão profundo
é o entendimento do nosso Deus. Sabe o que quer dizer o quão profundo? O que isso traz de forma prática, entender o quão profundo é o conhecimento do nosso Deus? É que só parar para assistir a aula da escola dominical, ou assistir a um culto, ou participar de uma célula, te deixa apenas na superfície do conhecimento de Deus. Aprofundar no conhecimento de Deus é meditar na lei dele, é meditar nos seus estatutos, é meditar na sua palavra, de dia e de noite. E mesmo assim, isso não será suficiente para você chegar na profundidade do conhecimento de Deus. Mesmo que você se esforce, nós vamos só riscar a superfície do conhecimento de Deus. Se eu entendo isso, só isso, já é suficiente para eu saber que o que eu tenho hoje de conhecimento de Deus é muito pouco, perto de tudo aquilo que de fato eu preciso e tenho que conhecer a Deus. Êxodo 33:11, alguém desse lado de cá, por favor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Como que Moisés era conhecido? Amigo de Deus. Gente, Atos 11:22 vai falar a respeito de Davi, um homem segundo, Paulo vai falar a respeito de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mateus 17:1 e 2 vai falar a respeito de Pedro, Tiago e João, que eram amigos de Jesus. A pergunta que eu vou deixar para você agora, enquanto você toma um cafezinho: será que no final da tua vida, as pessoas que te conhecem poderão dizer que você foi amigo de Deus, da mesma forma como Moisés foi chamado amigo de Deus? Será que as pessoas vão poder dizer que você é um homem segundo o coração de Deus, como Paulo dá testemunha de Davi sobre Davi ser um homem segundo o coração dele? Será que Jesus poderá te chamar para perto dele, como chamou Pedro, Tiago e João, para estarem junto com eles em diversos momentos, dizendo que você é amigo íntimo dele? O quanto você conhece a Deus para de fato poder ser chamado amigo dele? A gente para agora, toma um cafezinho, você reflete nisso aí, a gente volta já já com a nossa programação normal. Você está com a apresentação? Está gravando isso aí? Não. Não, porque eu ia dar um recado para quem está assistindo, entendeu? Pode? Você que está assistindo essa aula só na terça-feira, você acabou de perder o recado importante, que neste domingo, que para você já passou, você perdeu a carne louca do domingo à noite no Conta. Certo? Beleza? Maravilha. Certo? É um fato, né? Muito bem. Então vamos lá. Gente, o texto está corrigido, é Atos 13:22. Tá bom? Atos 13:22. Paulo vai citar a respeito do texto em que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Tá? E só reforçando, em Êxodo 33:11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então, Cleide,
De fato, o texto não diz que ele era chamado amigo de Deus, mas se ele falava como quem fala seu amigo, então logo ele era amigo de Deus. Né? Legal. Então vamos lá. Teologia bíblica produz saúde. Teologia bíblica produz saúde. Veja só. Teologia sistemática. Vocês já ouviram falar sobre essa palavra teologia sistemática? O que é sistematizar? Organizar, certo? Por exemplo, lá na sua casa, você tem lá o teu guarda-roupa, né? Certo? Isso. Né? Então, vamos lá. Você tem o seu guarda-roupa, aproveitando o tema, tá, Sônia, que estávamos falando, né, agora há pouco sobre isso. Então você tem lá, né? Certo? O seu guarda-roupa pode estar precisando de uma ação imediata lá, certo? Para você organizar, né? E existem várias formas de organizar, cada um gosta de criar um sistema de organização, né? Mas talvez um caminho inicial que você pode adotar para organizar de forma sistemática lá é separando por tipo de roupa, né? Então você vai arrumar as calças juntas, as bermudas juntas, as roupas íntimas juntas, separadas por tipo de peça, as suas camisas, as camisetas, as mulheres que têm vestido, saia, certo? Então, porque quando você organiza, quando você sistematiza, fica mais fácil de você fazer o quê, gente? Quando você está com pressa? Achar. Certo? Fica mais rápido, mais fácil de você conseguir achar aquilo que você precisa. Então, quando falamos de teologia sistemática, estamos dizendo que para facilitar o teu estudo bíblico, foi organizado os temas, os assuntos, de forma a facilitar o entendimento a respeito daquele determinado tema. Então eu quero me aprofundar no tema relacionado à questão da salvação, ou eu quero me aprofundar no tema relacionado ao pecado, ou eu quero me aprofundar no tema relacionado ao futuro, às coisas que vão vir. Então, quando você organiza estes textos, você agrupa estes textos, você estuda estes textos, fica mais fácil a compreensão e o entendimento. Por isso que foi criado uma teologia sistemática. Então, uma definição aqui, a teologia sistemática é o estudo organizado das principais doutrinas da fé cristã. Se teologia significa literalmente estudo de Deus, e, portanto, é o estudo da revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras, a teologia sistemática é o exame de toda a informação bíblica a fim de apresentar de forma cuidadosa e coerente o que a Escritura como um todo afirma sobre determinado assunto. Então, é importante o estudo sistemático da palavra de Deus, porque isso facilita a compreensão, isso facilita o seu entendimento e, naturalmente, facilita a sua compreensão. Então, é importante que um teólogo bíblico também busque estudar a Bíblia de forma sistemática. Não só utilizando os sistemas, as organizações que existem, mas também sistematizando o seu tempo e o seu foco de estudo. E não simplesmente lendo
como quem está fazendo uma refeição e só jogando a informação de forma aleatória para dentro da sua cabeça, mas de fato organizando e aprofundando estes temas e estes estudos. E quanto mais nós nos aprofundamos no entendimento, e quanto mais aprofundamos a nossa compreensão a respeito das coisas de Deus, mais sólido fica a nossa fé, mais fortalece a nossa fé em Deus. E aí nós não somos, como diz o texto, crianças levadas de um lado por outro por qualquer vento de doutrina. Por isso a importância de nós, como teólogos bíblicos, estudarmos a Bíblia sistematicamente. Certo? Então, por quê? Então vamos lá. Primeiro, ela nos ajuda a crescer em nossa reverência para com Deus. A Bíblia nos mostra Deus como aquele que estabelece e cumpre as suas promessas da aliança com o seu povo, e a gente pode ver isso desde Gênesis a respeito da promessa, passando por todas as profecias e chegando até o cumprimento das profecias colocadas por Deus. Quando você começa a estudar a Bíblia de forma sistemática, isso te ajuda a ter uma reverência para com Deus. Porque essa compreensão da forma como Deus conduz as coisas ao longo da história fortalece a tua fé, e isso fortalece o teu entendimento do poder e da soberania de Deus, e isso te conduz a uma maior reverência ao Deus Todo-Poderoso. Segundo motivo, porque ela nos ajuda a vencer as nossas próprias ideias erradas. A Bíblia, ela nos desafia, a Bíblia, ela nos confronta, a Bíblia nos provoca. Cada vez que você abre as Escrituras de Deus, cada vez que você estuda a palavra de Deus, cada vez que você se aprofunda no entendimento da palavra de Deus, cada vez mais você é confrontado, você é provocado a mudar a tua vida, mudar as tuas atitudes e mudar os teus pensamentos. O pecado, ele nos faz recusar a palavra de Deus. Mas quando nós nos dedicamos a entender a importância da palavra de Deus, isso nos ajuda a mudar os nossos pensamentos errados e a endireitar os nossos caminhos na direção da palavra do Senhor. Ela nos ajuda na compreensão de determinados assuntos que vão nos convencer das nossas próprias ideias erradas e equivocadas. Quando você para estudar a palavra de Deus a respeito da salvação, quando você para estudar a palavra de Deus a respeito do pecado, isso traz uma consciência maior para a tua vida de quem você é diante de Deus e do quanto você precisa de Deus. O estudo da doutrina da palavra de Deus, o estudo sistemático da palavra de Deus, te faz ter um entendimento, não superficial, mas um entendimento profundo daquilo que você era, daquilo que você é e do quanto você precisa de Deus na sua vida, atuando diretamente em cada aspecto e em cada área da sua vida. Quando paramos para estudar a respeito do pecado e da condição que o pecado nos coloca, e quando olhamos o amor imensurável de Deus para a nossa vida, nos resgatando da condenação eterna e nos levando nos conduzindo em direção às regiões celestiais para estarmos juntos com o nosso Deus, isso muda a nossa perspectiva de quem nós somos. E isso coloca a perspectiva de quem precisamos e devemos ser diante de Deus. Isso muda os nossos pensamentos errados e equivocados. Deus falou e fala a mesma mensagem em diferentes lugares, em diferentes tempos,
para mostrar para mim e para mostrar para você o quanto Deus ele é soberano, o quanto o seu plano ele é infalível e o quanto nós precisamos dele. Terceiro motivo do porquê estudar teologia sistemática é porque ela é necessária ao cumprimento da grande comissão. Estudarmos teologia sistemática é necessário para o cumprimento da grande comissão. Jesus nos ensinou a guardarmos tudo o que ele ordenou. Abra sua Bíblia lá em Mateus 28, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estudar teologia sistemática te ajuda a cumprir a grande comissão. Porque a grande comissão fala a respeito de ir, pregar, mas ela também fala de ensinar a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem falado. Sem saber o que Deus quer, como ensinaremos, ou como obedecer, sem saber o que Deus quer, como ensinaremos, como iremos obedecer ou aplicar isso em nossas vidas? Sem entender o que Deus quer, sem entender o que Deus fala, como que eu vou ensinar? Como que eu vou obedecer e como que eu vou aplicar a grande comissão na minha vida? Entende? Se eu não entender, se eu não souber o que Deus quer, como que eu vou fazer a grande comissão ser uma verdade na minha vida? Como eu vou obedecer à grande comissão do Senhor Jesus? Apenas conhecendo a teologia bíblica é que, de fato, conheceremos a Deus. Muito bem. Como que eu me torno, então, um teólogo bíblico? Vou para o seminário, né, gente? Certo? Está aqui pertinho, né? Tem um seminário aqui. Tem seminário online hoje também, dá para você fazer online, sem sair da sua casa, certo? É assim que a gente vai se tornar um teólogo bíblico? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Vocês tomaram café e aí... Vocês tomaram café ou chá? Porque café é para acelerar, o chá é que desacelera, né? Gente... Ir para um seminário ajuda, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas o maior seminário que existe é a Igreja de Deus, que foi criada, instituída por Jesus, que foi fundada por Cristo. Aqui é o ambiente no qual nós devemos utilizar para nos aprofundarmos e nos tornarmos teólogos bíblicos. Sim, diga, Vilma. Um seminário melhor do que a escola dominical? Exato. Muita gente não vem e está perdendo.
Viu? Você que está aí, ó, assistindo online, tá bom? Esse recado aí foi para você vir aqui, ó. Certo? Ó, hoje eu tô aproveitando, ó. Tá! Isso. O pastor não tá aqui, tá vendo, pastor? Você vai assistir online depois também, ó. Brincadeira, gente, o pastor tá trabalhando, tá? Veja só, gente. A importância que existe na vida de nós, como cristãos, de fato, nos dedicarmos ao estudo sistemático da palavra de Deus. Nós não podemos resumir a vida cristã a eventos criados pela igreja. Entende? Eu não posso resumir a vida minha como um cristão, como alguém que diz que ama a Deus, aceitando ou entendendo que apenas aquilo que eu recebo é suficiente para eu conhecer profundamente Deus na minha vida. Isso é muito superficial, gente. Entende? É como você entrar num avião pilotado por um piloto que apenas assistiu aulas no curso que o cara fez, pela internet, certo? Né? Então, imagina, estamos entrando aqui, alô, falando aqui da cabine, comandante Robson, estamos partindo do voo 456, com destino ao chão, porque toda certeza vocês não fazem a menor ideia de onde eu fiz o meu curso, certo? Não dá, né, gente? Você não vai confiar a tua vida num cara que simplesmente estudou pela internet, ok? É necessário que o cara tenha praticado, vivido, experimentado, entende? As situações que são colocadas por Deus para provar a nossa fé, ou que são colocadas por Satanás para nos tentar aos caminhos errados de Deus, elas só vão ser, de fato, vividas da forma correta, e as nossas ações serão direcionadas de forma correta diante das situações difíceis, se nós entendermos, conhecermos profundamente o que Deus quer e espera de nós em cada situação da nossa vida. A igreja é um ambiente onde você simula situações. A gente traz casos, traz discussões, traz ideias, traz pensamentos que te fazem pensar, que te fazem refletir, que te fazem estudar. Mas, de fato, quando você sai daqui e, ao entrar dentro do teu carro, você já tem as primeiras provas ali do que você pode falar, fazer ou agir, é o conhecimento da palavra de Deus que será utilizado pelo Espírito Santo na tua vida para você tomar as decisões certas. Se eu vou discutir diante de uma provocação, se eu vou orientar o meu filho diante de uma coisa errada que eu vi ele fazer, se eu vou confrontar o meu cônjuge por algo que ele está fazendo errado, é apenas o correto conhecimento e profundo conhecimento do que Deus quer que vai me ajudar a tomar as decisões certas no meu dia a dia. É quando você está sozinho lá dentro do teu ambiente de trabalho e você é provocado a mentir, ou a falar uma meia-verdade, ou se envolver numa conversa inadequada, ou fofocar a respeito de alguém, falar mal de outra pessoa, reclamar do seu chefe, e seja o que for. É só na hora que você está no ambiente que não é o ambiente controlado da igreja, que de fato o teu conhecimento será colocado à prova. E aí, gente, se você sabe, você sabe. E se você não sabe, você não sabe. Simples assim. Então é buscar, entender, conhecer, aprofundar de forma sistemática, organizada, constante e regular na tua vida que vai te ajudar de fato a tomar as decisões certas diante das dificuldades que são colocadas diante de você. Muito bem.
Então, como que eu me torno aqui um teólogo bíblico? Dicas. Leia bons livros sobre teologia. Eu estou trazendo aqui 3 sugestões de livros. O primeiro, que eu gosto demais, que é o Teologia Básica, do Charles Rye. Ele é... Gente, pensa num livro de teologia básico. Ele é básico, mas ele é muito bom. Muito bom. Eu gosto muito desse livro. Tá? Ele é um livro que você consegue achar hoje pela internet, dá para você ter ele disponível no teu celular. Tá? Ele é um livro super barato. Acho que você consegue, se procurar aí no Mercado Livre, você vai achar ele por R$20, provavelmente. 20, R$30. Tá? Muito mais barato do que uma refeição que você faz hoje em qualquer lugar. Se for comer uma coxinha, tomar uma coca, você vai pagar 30 pau. Então, certo? 10. Tá? Então, ó, se você comer um desse aqui e comprar o livro, é R$40 só. Certo? Com R$40 você não consegue nem fazer um almoço fora daqui. Não é verdade? Tá? Um outro livro muito bom também, que eu gosto, que é a Teologia Sistemática, do professor Franklin Ferreira. Inclusive, ele é pastor numa igreja, pastor de uma igreja aqui em São José, bem pertinho de nós. Tá? Um livro muito bom também. E tem um outro livro do Millar Erickson, que é Introdução à Teologia Sistemática. São livros muito bons. Tá? São livros excelentes. Que você pode pegar estes livros e organizar um tempo de estudo e se aprofundar a respeito das doutrinas e a respeito do estudo da Palavra de Deus. Tá? Mas, recomendação, comece por esse aqui, que ele é muito bom, ele vai te dar assim, fundamento, é básico mesmo. Tá? Oi? Esse aqui é do mesmo da Bíblia Anotada, o Charles Rye. Tá? O mesmo da Bíblia Anotada, ele é muito bom. Tá? E aí depois, se quiser, gostei, quero ir aprofundando um pouco mais, aí você vai para os outros aqui, tá? Aí você vem para esse aqui, do Millar Erickson, depois você vai para esse aqui, do Franklin Ferreira, porque ele é mais parrudão, tá? Bom, segundo, separe um tempo da sua semana para estudar a Bíblia. Vamos lá, gente. Vamos lá. A semana de todo mundo é corrida, sim ou não? Sim. Mas você acha tempo para fazer coisa que você gosta, não acha? Sim ou não? Sim. Todo mundo acha um tempinho para fazer uma coisinha que gosta. Né? O seu prazer está na lei do Senhor? E nela você medita de dia e de noite? Ou o seu prazer está nas suas coisas? Hoje eu vim para provocar, né? Estou provocativo hoje, né? Provoquei o pessoal da internet, né? Mas é que é importante, às vezes, a gente ser provocado a respeito de alguns aspectos para tirar a gente da nossa zona de conforto, da nossa rotininha gostosinha de todo dia. A gente precisa mudar, gente. Se você quer crescer no conhecimento de Deus, o que você está dando hoje talvez não seja suficiente. E tem que dar uma melhorada nisso aí. Então vamos dar um upgrade aí nesse estudo de Deus. Separe um tempo da sua semana para estudar a Bíblia. Tenha um tempo devocional adequado e de qualidade. Sabe o que é um tempo devocional adequado e de qualidade? Não é aquela leiturinha rápida do 1 minuto com Deus que você recebe no WhatsApp. Entendeu? Não é. Isso não é devocional, gente. Tá? Devocional não é receber um textinho pelo celular, dar uma lida e falar assim, Deus, que palavra abençoada. Eu estava precisando hoje dessa palavra. Não. Um tempo devocional é quando você senta para ler e, como diz o texto de Salmo, meditar. Meditar, gente, só é possível meditar se eu entender. E só é possível entender se eu estudar.
Não entendi, lê de novo. Não entendi, busca um comentário bíblico. Hoje em dia, alguns anos atrás, antes da internet, era interessante porque a gente assistia às aulas aqui, a gente era muito dependente do pouco material produzido na nossa língua portuguesa aqui no Brasil e do acesso a isso. Era tudo muito caro e muito difícil de você conseguir. Então, a igreja produzia muitas apostilas. Tem milhares. Aliás, gente, uma outra coisa. Nós temos um acervo enorme de apostilas que foram ou estão sendo fotocopiadas. Vou gostar dessa, né? Fotocopiadas, escaneadas, tá? E digitalizadas. Então, a gente pode disponibilizar este conteúdo e este material para que você possa baixar aí no seu computador ou no seu dispositivo eletrônico e estudar. Gente, a igreja produziu ao longo desses 40 anos aí muita coisa, mas muita coisa. Então, material hoje para você estudar a Bíblia não falta. O que falta é a tua disposição para estudar. Tá? Então, tenha um tempo devocional adequado. Divida o estudo bíblico por livros. Divida o estudo bíblico por tempos. Então eu vou iniciar no Novo Testamento, ou eu vou iniciar no Antigo Testamento, ou dentro do Novo Testamento eu vou iniciar nos Evangelhos, ou eu vou iniciar nas cartas paulinas, ou se eu vou para o Antigo Testamento, eu vou iniciar no Pentateuco, ou eu vou iniciar nos livros históricos, entendeu? Já existem várias divisões que você pode adotar e começar o teu estudo. Tá? Use comentários bíblicos que podem apoiar nesse estudo. Detalhes sobre comentário bíblico. Importante. Comentário bíblico, como o próprio nome diz, é um comentário, não é a Bíblia. Então, comentário bíblico, ele traz o entendimento e a compreensão do cara que escreveu o comentário bíblico. E, naturalmente, ele traz a interpretação dele baseado em todo o entendimento doutrinário dele. Então, a origem do escritor do comentário bíblico, ela pode interferir ou enviesar aquilo que ele está trazendo de entendimento. Tá? Então, o comentário bíblico te ajuda a ter uma ideia melhor. Mas ele não é a Bíblia. Importante. Crie um grupo de estudo para que outros possam te incentivar nos estudos. Isso ajuda demais. Tá? Criar um grupo de estudo. E aí, vamos estudar então o livro de Filipenses, que a carta de Filipenses é incrível, porque ela fala a respeito do contentamento, da alegria mesmo diante das dificuldades. Tá? Sim. Sugestão. De novo, né? Só um exemplo que a gente está fazendo o Clube do Livro toda terça-feira e tem sido um tempo muito denso de estudo, de compartilhar, de prática. Perfeito. E é um livro por vez, livros bíblicos, tem sido muito, é um exemplo exatamente disso que você tá falando. Excelente, muito bom. Tá aí, ó. Então, já existe um grupo aí. Terça-feira. 5h15. Muito bem, tarde. Maravilha. Oi, gente, bom dia, Laura, bom dia. Muito bem. Estude o Novo Testamento relacionando com o Antigo Testamento. Isso é importante, gente. Apesar de ser duas divisões, a história da redenção ela é uma só. Ela está dividida em 2 períodos, mas ela é uma só. Tá? Relacione as passagens com os cumprimentos proféticos do Antigo Testamento. Isso vai te trazer uma perspectiva muito diferente a respeito daquilo que foi profetizado e dito no Antigo Testamento com aquilo que está acontecendo no Novo Testamento. Quais são as mudanças significativas que aconteceram do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Nós estudamos aqui a respeito do Espírito Santo e vimos a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e depois a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas elas se complementam. Tá?
E como que as passagens do Antigo Testamento, elas apontam para o Novo Testamento. Conheça e concorde com a declaração de fé da nossa igreja. Gente, todo novo membro estuda a declaração de fé da igreja. Certo? Todo novo membro. Quando se convida um pastor para vir assumir a igreja, uma das coisas que é colocada é: você concorda com a nossa declaração de fé? Isso foi perguntado para todos. Perguntado para o pastor Vitor, depois o pastor Alexandre também foi perguntado isso. Outros pastores, nesses períodos que houve sondagem, sempre foi perguntado: você concorda com a declaração de fé da nossa igreja? Então, se eu estou perguntando para alguém que está vindo para cá se concorda, se eu estou colocando para o novo membro estudar a declaração de fé da nossa igreja, o quanto você acha que isso é importante para você saber qual a declaração de fé da nossa igreja? Para não sermos como crianças levadas de um vento para o outro por qualquer vento de doutrina. Entende? Então, tem material para isso? Tem, claro que tem. Tá? Tem um manualzinho de doutrinas básicas, tem um manual do novo membro. Quer saber mais sobre casamento e qual é a posição da nossa igreja sobre isso? Também tem. Quer saber sobre disciplina bíblica? A nossa igreja também tem. Todo esse material está disponível para você estudar. Pega o material, estuda. Olha, gente, o que não falta é material que te ajuda a estudar. Ah, Robson, eu não sei por onde eu começo, eu não sei como começo. Começa por aí. É uma forma de te ajudar, de te orientar a ter a prática de organizar um tempo de estudo bíblico. Conclusão: conhecer a Deus começa com saber a respeito dele e do seu caráter. Entregue-se a Ele por meio do arrependimento e da fé em Jesus. Siga a Jesus como seu discípulo. Beba profundamente da mensagem das Escrituras, com todos os seus ricos temas. E seja um crente maduro e que maneja bem a palavra de Deus. Seja um crente maduro, que abre a palavra, que estuda, que busca entender, que busca aplicar isso na tua vida. Ame de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, a Deus e a sua palavra. Priorize Deus na tua vida. Se você gosta de assistir vídeo, série, filme, gosta de ler livro de romance, de história, biografia, ou seja lá o que for, se você gosta de simplesmente ficar parado olhando para o nada, também lá na sua caixinha do nada, não importa. Coloque Deus como prioridade, número 1 na tua vida. Número 1. Comece o teu dia com Deus. Termine o teu dia com Deus. E no meio do caminho você enche um monte de outras coisas que agradam a Deus. Como que eu aplico então tudo isso? Qual é a perguntas para te ajudar a refletir sobre a aplicação? Qual o seu nível de familiaridade com a teologia bíblica? Você tem uma compreensão adequada dos principais temas da Bíblia? Você consegue explicar para o não cristão como toda a Bíblia se harmoniza como um único livro? E a última pergunta: qual será o seu próximo passo em se aprofundar no conhecimento das Escrituras? Se você teve dificuldade para responder essas perguntas, é porque é mais do que óbvio que você precisa mudar algumas coisas na tua vida. E para que possamos ser uma igreja saudável, precisamos ter membros saudáveis dentro dessa igreja. Amém, gente? Vamos orar então. Senhor, que desafio
é, Deus, de priorizarmos o Senhor em nossas vidas. O nosso coração pecaminoso, o mundo que nos rodeia, os principados e potestades que de todas as formas tentam nos afastar do Senhor, buscam nos levar para longe do conhecimento de Ti. Mas que possamos ser como Davi, Pai, que dizia que a sua alma ansiava pelo Senhor e que buscava de todas as formas meditar e refletir nos Teus estatutos. Que possamos, Deus, ser como Josué, um homem que conhecia profundamente a Tua palavra e que ao longo de toda a sua vida não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, e que no final dos seus tempos deixou claro para toda a humanidade as palavras que chegaram até nós: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja uma verdade nas nossas vidas e na nossa igreja. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Obrigado, gente. Bom domingo. E não esquece, ninguém almoça hoje para a gente poder comer sanduíche maravilhoso de carne louca. R$10.